Chegamos sem dúvidas ao vídeo mais esperado por vocês que vão fazer o primeiro aqui, que é o nosso vídeo de questões. Aquele vídeo em que eu te apresento questões inéditas e te explico essas questões para que você não erre no dia da prova. Então, se você vai fazer o primeiro aqui, vai ter que ler o Contador da Clarice Lispector. Assista a primeira aula, a segunda aula e depois vem aqui comigo. Vamos resolver essas questões agora para te ajudar a garantir o seu tão sonhado conceito. Se você é novo por aqui, eu sou a professora Alana. Eu sou mestre em Estudos Linguísticos e Literários pela UERJ e essa é a terceira aula de uma série de aulas em que eu te ensino coisas importantes para sua prova sobre o Conto Amor da Clarice Lispector. Então, como de costume, como a gente faz em todos os EQs, eu vou sair da tela agora e vou botar as questões pra gente estudar junto. Pega seu papel, pega sua caneta e vamos lá. Aliás, pera, esqueci de falar uma coisa importante. Ai, meu Deus, gente, eu sou muito ruim nisso. Olha só, lá no meu Instagram eu tenho postado pra vocês algumas dicas sobre o primeiro exame de qualificação, sobre o Conto Amor, o que eu acho que é muito importante, que você não pode ir pra prova sem saber. Então, se você não me segue lá, cara, você tem que me seguir. E você pode estar perdendo justamente aquela dica que vai aparecer na sua prova. E já pensou? Então me segue pra você não perder. Agora sim, vamos lá. Para nós fazermos a primeira questão, eu vou ler o texto com vocês, mas se você não quiser, você pode só passar. Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde. Depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarena. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros, o calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento, batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando calmo o horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz. Crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ela dava tudo, tranquilamente, a sua mão pequena e forte, socorrente de vida. A cozinha era, enfim, espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. No fragmento supracitado, observa-se uma construção de sentidos que pode, entre outras possibilidades, ser representada pelo par semântico conforto e desconforto. Nesse contexto, é possível caracterizar tal construção como hiperbólica, ambígua, metalinguística ou antitética. Pausa esse vídeo, resolve a questão e volta aqui pra gente corrigir junto. Vamos lá, então. A resposta adequada é a letra D, antitética. Porém, tem algumas coisas que eu queria comentar com vocês. Primeiro é o fato desse enunciado, ele sinalizar aqui entre outras possibilidades. E isso porque as significações dos textos da Clarice Lispector, de modo geral, não só do Conto Amor, elas são muito ampliadas. Tem muita coisa que a Clarice deixa ali nas entrelinhas e o leitor acaba completando com os próprios sentidos que ele cria. O que é, na minha perspectiva, uma das coisas mais belas que a gente tem, não só na arte, mas principalmente na arte da Clarice Lispector. Então não quer dizer que esse é o único par semântico que representaria esse momento, mas sim que ele é uma possibilidade. E por falar nisso, o que é semântica? Semântica significa sentido. Então, é como se estivesse dizendo que dentro dos significados dessa frase, a gente tem a relação de conforto e desconforto. Por que essa relação é antitética? As antíteses vão trabalhar com ideias contrárias. Só que são contrariedades possíveis, elas não se anulam. Se elas se anulassem, não seria uma antítese, seria um paradoxo, ok? Então aqui a gente tem assim, ó, a cozinha era, enfim, espaçosa. Pensa comigo, o que é uma coisa espaçosa? Uma cozinha espaçosa? É uma cozinha confortável, né? Que dá pra você andar ali, fazer o que você quiser. Enquanto o fogão já é uma coisa enguiçada que fica ali fazendo barulho. Justamente o desconfortável. Então, essa oposição entre aquilo que é agradável, espaçoso no caso, e o que é desconfortável, que é um fogão que tá enguiçando e dando estouros o tempo inteiro, é justamente a construção antitética que é representada aqui na letra D. Vamos para a próxima questão. Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde, as árvores que plantara riam dela. Quando nada mais precisava da sua força, inquietava. No entanto, sentia-se mais sólida do que nunca. Seu corpo engrossara um pouco e era de se ver o modo como cortava blusas para os meninos, a grande tesoura dando estalidos na... Todo o seu desejo vagamente artístico encaminhara-se há muito no sentido de tornar os dias realizados e belos. Com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a íntima desordem. Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento. A cada coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa. A vida podia ser feita pela mão do homem. Com base na situação apresentada, o enunciado certa hora da tarde, as árvores que plantara riam dela, é um exemplo da seguinte figura de linguagem. Pausa o vídeo, resolve e volta aqui pra gente corrigir. Vamos lá? Resposta certa é a alternativa D, personificação. A personificação também pode ser chamada de prosopopeia, ok? O que é personificação? É uma figura de linguagem em que características
características animadas ou humanas são atribuídas a seres não humanos. Animais, objetos, nesse caso, as árvores, né? Os elementos da natureza. Então você dá uma característica animada, dá uma característica humana, não necessariamente humana, né? Animada mesmo, a seres que são inanimados ou animais. Aqui a gente tem as árvores, certo? Só que essas árvores, elas estão rindo. Como que elas estão rindo se a árvore não ri? A árvore não tem dente. Ou seja, é uma ação humana que foi atribuída a um ser inanimado. Uma questão que a UERJ poderia cobrar de você também é uma questão que já afirmasse que isso aqui é uma personificação e te perguntasse qual elemento linguístico contribui para a construção dessa personificação. Um exemplo de resposta possível seria o emprego da forma verbal riam. Deixa eu te falar uma coisa. Essas questões fazem parte do meu e-book de questões. Eu criei um e-book com 50 questões totalmente inéditas, feitas por mim, para te ajudar a chegar ao conceito A. Então, se você tá gostando, entra no link que tá aqui na descrição e nos comentários fixados para você ter acesso ao seu e-book também e estudar comigo por lá. Inclusive, uma observação importante. Esse e-book, ele foi totalmente feito por mim e o único canal pelo qual você pode ter acesso a ele é a minha página Hotmart, só. Então, se você recebeu esse material de alguém ou comprou com outro professor, porque tem um professor que estava comercializando, aliás, com um valor absurdo, astronômico, que nem é o valor que eu cobro para vocês, você está sendo vítima. Todos os envolvidos na comercialização e na distribuição desse produto, de modo ilegal, são responsabilizados. Então, vamos voltar a estudar. Vamos para a próxima questão. Questão número 9. Certa hora da tarde era mais perigosa. A atribuição do adjetivo perigosa ao substantivo hora pode ser interpretada dentro do contexto do conto como um fator resultante de o momento em que ocorre a epifania central da narrativa, a interrupção do fluxo de consciência, o estabelecimento da linearidade psicológica ou a necessidade de confronto à inquietação interna. Pausa esse vídeo, responde a questão e volta aqui pra gente corrigir. Resposta certa, alternativa D. Olha um fator importante aqui nesse enunciado, a palavrinha resultante. Isso é resultado de quê? Ou seja, isso vem de quê? Por que que ela acha que essa hora é perigosa? É basicamente isso que está sendo perguntado aqui. E por que que a hora é perigosa? O que que a Ana faz ali? Ela tem várias obrigações domésticas, né? Que a gente viu no texto. Então ela cuida do filho, ela cuida da família, ela bota as crianças pra escola. Que, inclusive, são funções que socialmente são atribuídas às mulheres. Isso aparece no conto também quando se fala do destino de mulher. Mas se eu não me engano, nesse vídeo a gente não vai fazer nenhuma questão sobre isso. Mas é uma parada importante, tá? Lá no meu Instagram, inclusive. Teve um daqueles vídeos que eu tô postando de dicas que eu falei sobre o destino de mulher. Então, quando chega esse momento em que ela já fez tudo, já colocou as crianças pra escola, a casa tá ali limpinha, brilhando, a Ana não tem mais nenhuma ocupação que impeça sua mente de pensar. É um momento em que ela se confronta consigo mesma e, consequentemente, com a sua inquietação interna. Por isso que a resposta é a letra D. Vamos ler o texto para resolver a próxima questão. O bonde vacilava nos trilhos, entrava em ruas largas. Logo um vento mais úmido soprava, anunciando mais que o fim da tarde e o fim da hora instável. Ana respirou profundamente e uma grande aceitação deu ao seu rosto um ar de mulher. Olha como isso aqui é simbólico, né, gente? Aceitação dando ao seu rosto um ar de mulher. Ser mulher é aceitar, sem questionar. O bonde se arrastava, em seguida estacava. Até o Maitá tinha tempo de descansar. Foi então que olhou para o homem parado no ponto. A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado. De pé, suas mãos se mantinham avançadas. Era um cego. Aí é o momento que dá ruim na vida da Ana, né? Ou dá bom, dependendo da sua perspectiva. Vamos lá. A menção ao bairro Maitá, localizado na zona sul do município do Rio de Janeiro, remete a um conhecido recurso linguístico. A esse recurso dá-se o nome de polifonia, verossimilhança, metalinguagem ou dialética. Pausa, responde e volta aqui pra gente corrigir. Bom, vamos lá. A resposta certa é a alternativa B, verossimilhança. A verossimilhança, gente, nada mais é do que a semelhança com a realidade que um texto apresenta para que ele seja crível. Então, quando a gente fala de verossimilhança, existe a verossimilhança interna, que é a coerência textual. Não necessariamente uma semelhança com a nossa realidade externa à obra. Então, por exemplo, se eu tenho uma história de bruxas, eu falo lá que aquela bruxa pegou a vassoura e saiu voando, isso faz sentido dentro do contexto da obra. Mesmo que não faça sentido na nossa realidade externa, porque ninguém pega a vassoura e sai voando. Não que eu saiba, pelo menos. Agora, a verossimilhança externa, que é o elemento que é trabalhado aqui nessa questão, ela aparece como? Eu tenho uma menção a Humaitá. Então, essa história é uma história de mentirinha. A Ana não existe, né? Não existe essa casa, não existe essa família. É uma história de mentirinha que a Clarice criou, uma ficção. Mas eu tenho elementos da realidade externa à ficção. Então, eu tenho uma narrativa que se situa em um local real da nossa realidade. Quando isso ocorre, eu tenho um exemplo de verossimilhança externa. Vamos para a última questão? Ó, textão pra gente resolver a última questão, hein? Vamos lá. Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar. O coração batia-lhe violento espaçado. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. Ele mastigava goma na escuridão, sem sofrimento e com os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e, de repente, deixar de sorrir. Sorrir e deixar de
de sorrir, como se ele a tivesse insultado. Ana olhava-o. Quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio, mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada. O bonde deu uma arrancada súbita, jogando-a desprevenida para trás. O pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão. Ana deu um grito. O condutor deu ordem de parada antes de saber do que se tratava. O bonde estacou e os passageiros olharam assustados. Incapaz de se mover para apanhar suas compras, Ana se aprumava pálida. Uma expressão de rosto há muito não usada ressurgira-lhe com dificuldade, ainda incerta e incompreensível. O moleque dos jornais ria, entregando-lhe volume, mas os ovos se haviam quebrado no embrulho do jornal. Gemas amarelas e viscosas pingavam entre os fios da rede. O cego interrompera a mastigação e avançava, as mãos inseguras, tentando inutilmente pegar o que acontecia. O embrulho dos ovos foi jogado fora da rede, e entre os sorrisos dos passageiros e o sinal do condutor, o bonde deu a nova arrancada de partida. Poucos instantes depois já não olhavam mais. O bonde se sacudia nos trilhos e o cego, mascando goma, ficara atrás para sempre. Mas o mal estava feito. Na literatura, compreende-se como epifania o momento de iluminação em que algo que estava escondido se torna claro, usualmente provocando uma transformação do personagem. Se você não entende muito bem esse conceito, ele é um conceito muito importante, tá? Pra sua prova. Então eu recomendo que você vá lá no meu Instagram e veja o vídeo que eu postei lá falando da epifania. No conto, a epifania é evidenciada com maior clareza no seguinte trecho. Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar. Ele mastigava a goma na escuridão. O bonde deu a nova arrancada de partida, mas o mal estava feito. Pausa o vídeo, faz a questão e volta aqui pra gente corrigir a nossa última questão. Vamos pra resposta? A resposta certa é a alternativa D, mas o mal estava feito. Gente, esse trechinho, ele vai marcar justamente esse momento de iluminação que ocorreu na cabeça da Ana. Por quê? Nessa frase é justamente o momento em que a Ana percebe que uma situação irreversível aconteceu ali. A epifania é justamente esse insight, sabe? Então essa expressão, o que é esse mal feito? É o insight que aconteceu ali. E que vai levar justamente a Ana a essa crise existencial que ela vai viver muito louca na sua cabecinha. Porque aqui ela reconhece definitivamente que algo foi alterado, que o mal está feito. Que a vida que ela conhecia chegou a um ponto sem retorno, agora tá diferente. Tal qual os ovos, que depois de quebrados a gente não tem como colar de novo a casquinha dele, né? Um ovo quebrado é irreversível. Não tem como voltar. Então reparem que aqui é tudo muito simbólico na narrativa da Clarice, né? O que faz com que ela seja brilhante em todos os aspectos. Não só esse elemento, mas esse elemento também. E aí, meus amores, gostaram desse vídeo? Eu espero que sim. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Eu posto toda semana pra vocês. Não esquece de me seguir no TikTok, em todas as plataformas, pra vocês continuarem tendo ali as dicas sobre o conto amor, sobre a prova de vocês de outros modos. Eu aguardo vocês pra gente continuar estudando juntinho. Beijo grande, excelente prova pra vocês. Tchau!